Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Queria começar essa homilia contando uma história de uma senhorinha muito piedosa, muito devota ela. E essa senhorinha toda semana ela ia se confessar com um padre. E aí ia lá para confessar com um padre. E ela, padre, pode falar seus pecados, né? E ela dizia assim: não, padre, eu não tenho pecado não. Aí o padre ia lá, falava: mas você já nunca fez isso, nunca fez aquilo? Não, padre, nunca fiz não. Por que você veio aqui? Não, padre, porque olha, a minha nora, ela faz isso, isso, isso. O meu filho assim, assim, assado. Os meus netos. E contava pecar todo mundo, menos o dela. A outra semana vai de novo, essa bendita senhora, faz confessar. Quais são seus pecados, dona? Não, padre, não tem pecado não. Mas nunca fez nada. Não, padre, graças a Deus, nunca fiz nada, nunca pequei. Por que você está aqui então? Olha, padre, porque a minha nora, e de novo, né, a ladainha dos pecados dos outros, menos o dela. Certa vez o padre perdeu a paciência e disse para ela assim: olha, escuta, a senhora é uma santa. A senhora não peca, a senhora é uma santa. Por que a senhora está vindo aqui? Ah, para que o padre foi dizer isso, né? A senhorinha saiu lá, toda cheia de si: eu sou santa, o padre falou que eu sou santa, que eu não peco, não preciso mudar. Coitada da nora, né? Chegava em casa, fazia, né, da vida dos filhos, dos netos, um inferno. E quando as pessoas diziam: olha, você precisa se confessar, por isso que você fez é errado, ela dizia: não, não preciso, porque o padre falou que eu sou santa e não preciso me confessar. Aqui nós vemos, meus queridos irmãos, o grande erro dessa senhorinha. Por que eu estou contando essa história? Porque no caminho de nosso Senhor, temos sempre que ter um coração humilde, a ponto de estar dispostos a mudarmos por nosso Senhor. Nada há de mais perigoso do que o orgulho, que Satanás alimenta e utiliza para perverter o nosso coração. No Evangelho de hoje, nós vemos os próprios mestres da lei, que conheciam a respeito da Sagrada Escritura, falar que as obras de Deus eram obras de Satanás. É por Beelzebu.
que ele expulsa o príncipe dos demônios. E aí então, nós vemos Jesus, nesse contexto, falar a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, que nunca será perdoado. E o que blasfêmia é essa com o Espírito Santo? De uma maneira mais resumida, para que nós possamos entender, significa desprezar toda obra da terceira pessoa da Santíssima Trindade, toda obra do Espírito Santo, ou seja, as graças que ele veio nos dar na sua para a nossa santificação, que é a obra do Espírito Santo, como por exemplo, desprezar. Peguei até a colinha aqui. De manhã a memória não funciona muito bem, deixa eu só pegar a colinha aqui para falar para vocês. Por exemplo, desesperar da salvação, ou seja, não, nem Deus pode me salvar, nem Deus pode me perdoar a respeito disso. A presunção de se salvar sem merecimentos, sem querer converter, sem querer mudar. Combater uma verdade conhecida, porque faz parte, é uma obra do Espírito Santo, quando nós dizemos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, ou seja, é a obra do Espírito Santo, a criação da igreja. Então, combater uma verdade conhecida, uma verdade nos dita pela Santa Igreja. Ter inveja das graças que Deus dá a outrem. Inveja significa o quê? Enxergar com o mal aquilo que Deus fez a outro. Por exemplo, quando está lá a moça com a sua amiga e aí aparece ela no serviço com um corte de cabelo novo. Aí as outras colegas dizem, nossa, mas que corte lindo que ela fez, não é verdade? A outra, com inveja, ela vai dizer o quê? Ela não vai dizer que é um corte lindo, ela vai dizer que é horrível, vai procurar defeitos, vai enxergar como algo mal aquilo ali que é algo bom, podemos dizer assim. A inveja então nos faz enxergar como algo mal, algo que é bom. Ou seja, ter inveja das graças que Deus dá a outro, significa enxergar como algo ruim as graças de Deus. Obstinar no pecado, ou seja, querer continuar naquela vida, como dizendo que aquilo ali não é tão importante assim. E por último, morrer na impenitência final, ou seja, sem querer mudar. No fundo, meus queridos irmãos, tudo isso revela uma única realidade, que é a de desprezar as graças de Deus. E Satanás sabe como nos ludibriar, como nos enganar. Por isso, o caminho do cristão é um caminho de humildade, um caminho de contínua conversão. Como Jesus dizia ontem, ao chamar, convertei-vos e crede no Evangelho. O Senhor quer nos chamar, o tempo está próximo, convertei-vos. O Senhor quer nos chamar à conversão. E olhando a primeira leitura de hoje, nós percebemos duas realidades. Primeiro, quando nós olhamos todo o caminho de Davi para reinar em Jerusalém, era a terceira unção que nós vemos aqui no Evangelho. Ele já tinha tido uma primeira unção quando era criança, outra quando começou a reinar numa parte de Israel, e agora essa terceira quando agora reina sobre toda o território da terra sagrada ali. Nós nos lembramos de todo esse trajeto de Davi, nós nos lembramos do caminho de Cristo. E assim como Davi, que foi aos poucos conquistando os territórios para reinar, não porque ele queria reinar, mas porque nele reinava o próprio Deus. Assim nós enxergamos o caminho que Cristo quer fazer em nós. A cada dia,
reinar em uma parte do nosso coração, para que o reino não seja dividido, não esteja dividido, pois um reino dividido não se mantém, até o ponto em que ele reinará por completo. Nós muitas vezes caímos em nossas misérias e nossos pecados, pois o próprio Jesus diz hoje: um reino dividido não se mantém. A prova de que ainda caímos é porque o nosso coração ainda está dividido. Precisamos que Cristo reine por completo. E como Ele reina por completo em nós, Padre? Jesus diz no Evangelho de hoje, quando Ele vai falar: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Ou seja, é somente um homem forte que vem e vence e consegue roubar a casa. Se nós queremos ainda que a nossa palavra seja a última, seremos nós a guardar a casa. E Satanás é muito maior do que nós. E por isso, ele nos vence e ele nos rouba. Agora, se deixarmos Cristo nos vencer, aí Ele será o dono de nossa casa. E ninguém mais forte do que Ele. Essa é a primeira realidade que nós vemos a partir da primeira leitura. Cristo que quer reinar em nós. A segunda realidade está quando nós olhamos quem era Davi. Veja, Davi, a história de Davi nós conhecemos já lá no início do livro de Samuel, onde o próprio pai de Davi não lembrava dele, pois quando foi para ungir, Samuel foi lá para ungir, o pai foi, Jessé, e apresentou todos os filhos, e até esqueceu do filho. Davi, um esquecido, até mesmo dentro de sua casa, que ficava nos campos. Davi, que depois foi zombado por Golias, quando foi na batalha. Davi, que muitas vezes foi zombado pelos filisteus. Davi, que foi caçado por Saul. Davi não teve vida fácil. Mas ao mesmo tempo nós olhamos que se Deus fez crescer a sua obra através da vida de Davi, a obra do reinado, Deus pode e Ele quer realizar a sua obra em cada um de nós. Não importa quais sejam as dificuldades, o Senhor quer reinar em nós. O Senhor começou a reinar no coração de Davi quando ele era pequenininho. O Senhor quer reinar em nosso coração. A partir do momento em que o Senhor reina em nós, nada mais nos abala. Que possamos então, meus queridos irmãos, pedir ao Senhor neste dia a graça de uma conversão sincera, reconhecendo as nossas próprias misérias e os nossos próprios pecados, reconhecendo que mesmo depois de tanto tempo de caminhada, mesmo depois de termos sei lá quantos anos de conhecimento da fé, ainda somos crianças. E o Senhor sempre nos surpreende. E o Senhor sempre nos chama à conversão. Deixemos, meus queridos irmãos, que o Senhor aos poucos, quiçá de uma vez só, mas pelo menos aos poucos, reine cada dia mais em um pedaço maior do nosso coração, até o momento em que Ele reine por completo em nós. Nós recebemos, quando era criança, uma primeira unção no nosso batismo. Na nossa crisma, recebemos uma segunda unção. A mesma unção que Davi recebeu para entrar em batalha. Queremos um dia receber a graça de termos a terceira unção, que é a unção da glória do céu, quando o reino estará por completo, pertencendo a Cristo. Que o Senhor nos conceda essa graça, e que através dessa perseverança, possamos dia após dia, batalhar por Cristo, para que Ele reine em nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.